Segundo o escritor e conselheiro profissional Gary Collins, uma crise é um momento de decisão que não pode ser evitado. As situações de crise podem ser esperadas ou inesperadas. Podem ser também imaginárias ou reais, como a morte de uma pessoa querida, ou potenciais, como a probabilidade de que uma pessoa amada gravemente doente venha morrer em breve. Uma crise é um momento de decisão, porque quando surge uma situação crítica, a crise servirá para mostrar se estamos preparados ou não para lidar com ela. A nossa capacidade de lidar ou não com as crises pode ser influenciada pelas experiências que passamos ao longo da vida, ou pelos nossos traços de personalidade, ou ainda pela maneira como aprendemos a solucionar os problemas em nosso desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, enfrentamos com sucesso as inseguranças e os desafios da vida. Tem gente que reage às crises de forma equilibrada, avaliando racionalmente as circunstâncias e procurando achar meios corretos para solucionar os problemas. Mas há situações de crise que são tão difíceis de serem resolvidas que as maneiras que aprendemos a como enfrentar as dificuldades se tornam ineficazes e inoperantes. Até porque há situações adversas que, por serem novas ou desconhecidas, nos causam mais confusão ainda. Aí batem aquelas sensações de impotência, incapacidade e desespero, juntamente com os sentimentos de culpa, ansiedade, desânimo e irritação. Um turbilhão de emoções, pensamentos e sentimentos negativos que podem interferir diretamente em nossos comportamentos, diminuir nossa capacidade de decisão e acabar por atingir em cheio os nossos relacionamentos pessoais. Você que já enfrentou uma ou mais crises em sua vida e, quem sabe, várias crises ao mesmo tempo, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quem sabe você tenha lidado com crises acidentais, tais como a perda do emprego, a morte de uma pessoa amada ou o diagnóstico de uma doença grave. Ou talvez você tenha enfrentado as crises que ocorrem no curso da vida humana, como, por exemplo, as crises da adolescência, decidir que profissão escolher, ajustar-se ao casamento, a chegada da aposentadoria ou os efeitos avassaladores do divórcio. Ou ainda, você tenha passado por crises existenciais, nas quais desenvolveu uma imagem negativa e distorcida de si mesmo. Nesse tipo de crise, o indivíduo vê a si mesmo como uma pessoa fracassada, acredita que é indigno do amor dos outros, põe em dúvida suas capacidades de realização e é incapaz de vislumbrar seu futuro com esperança. E quem sabe ainda, você esteja enfrentando algumas dessas crises nesse exato momento de sua vida. O que fazer então nas situações de crise? É muito comum que as pessoas em dificuldades se sintam confusas, sem direção, desorientadas. Por isso, é fundamentalmente importante que busquem orientação. Por exemplo, seja num aconselhamento bíblico ou num tratamento psicoterapêutico, obviamente com pessoas e profissionais habilitados. Uma rede de apoio vinda de amigos e familiares também é muito importante no momento de crise. A pessoa em crise é também convidada pelo Novo Testamento a confiar suas preocupações aos cuidados de Deus, exatamente como Pedro escreveu em uma de suas cartas. Ele diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E por falar da Bíblia, ela descreve a história de muitas pessoas que passaram por uma grande diversidade de crises que foram superadas com o auxílio que procede de Deus. Podemos citar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Elias, Maria, os 12 discípulos, Paulo e muitos outros personagens que enfrentaram crises narradas detalhadamente pelas páginas da Bíblia.
Até Jesus passou por crises, principalmente nos momentos que antecederam a crucificação. Várias cartas do Novo Testamento foram endereçadas a pessoas ou igrejas em crise, e o capítulo 11 da carta aos Hebreus descreve uma lista dos heróis da fé que tiveram um final feliz, mas também daqueles heróis que morreram torturados em sofrimento extremo por causa da sua fé em Deus. É comum, então, as pessoas se perguntarem sobre qual a razão de passarem por certos tipos de sofrimento. E é muito mais comum ainda as pessoas darem respostas fáceis ou simplistas para os complexos problemas humanos. Há aqueles que acham que toda crise é originada por um pecado cometido, ou pela ação do diabo, ou até mesmo pela vontade de Deus. Mas a verdade é que nem sempre poderemos saber as razões claras do porquê passamos por determinadas crises. Jó e os seus amigos que o digam. Diante da falta de respostas para as causas de algumas de nossas crises, o mais importante é confiarmos que Deus tem um propósito em nossas vidas e que nada foge ao seu controle. Importante também é sabermos que as crises podem proporcionar experiências de aprendizado que nos fazem crescer e nos mostram como Deus cuida da gente e provê as nossas necessidades em meio às crises. Dizem que crise, em chinês, se escreve com 2 ideogramas, que significam cada um deles perigo e oportunidade. Sim, as crises significam perigo, porque desandam o modo de vida com o qual estamos acostumados e ameaçam nos destruir. Por outro lado, as crises também significam oportunidade. Oportunidade porque nas crises temos a chance de operar mudanças, de ter experiências com Deus, de amadurecer como pessoas e de aprender a se adaptar e a reagir aos problemas da vida.